Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1h da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp também, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, quarta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui reservado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos à apresentação dos especialistas que fazem parte hoje aqui do nosso time para análise e debate de tudo que está sendo proposto hoje. Tânia Regina Corrêa de Souza, ela é interlocutora de saúde integral da população LGBTQIA+, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tudo bem, Tânia? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado pela presença, Tânia. Também com a gente a doutora Janaína Ribeiro, ela é ginecologista, obstetra, está em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tudo bem, Janaína? Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, doutora Janaína Ribeiro. A gente segue aqui com a apresentação. Doutor Daniel Abud, neuroradiologista intervencionista do Hospital 9 de Julho. Tudo bem, doutor Daniel? Boa tarde, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, doutor Daniel. Também com a gente aqui mais um médico, doutor Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde. Ele é CEO da OnCare Saúde e também é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Tudo bem, doutor Ricardo Pacheco? Mauro, um prazer estar junto com vocês, programa de alto nível. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, minha gente, 12:02, o primeiro assunto aqui dessa quarta-feira, para a gente tratar das questões da saúde. A líder técnica para a varíola dos macacos da Organização Mundial da Saúde, Rosamund Lewis, disse que a situação do Brasil é preocupante. Até ontem, o país contava com 813 casos confirmados da doença. Esse número teve um aumento de 33% em apenas 4 dias. Para o médico sanitarista Nésio Fernandes, ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, é preciso ampliar a testagem, atualizar as orientações de isolamento de casos e correr atrás de vacinas antes que a crise se agrave, para não repetir erros cometidos com a Covid-19. Tânia, eu começo com você a respeito deste assunto. Bom, primeiramente, o alerta que vem sendo feito, é importante a gente já abrir com essa questão. É importante dizer que o macaco ele é o hospedeiro deste problema, desta varíola, deste vírus, assim como o homem. Tanto os humanos quanto os macacos são vítimas deste vírus. Portanto, o macaco não transmite a doença. A doença é transmitida entre as próprias pessoas. É importante que se diga isso, é o alerta que vem sendo feito. E também tem sido dito que a gente não deve falar a varíola dos macacos, a gente deve falar monkeypox, que é o nome técnico do vírus, não? Mauro, a situação é bastante preocupante mesmo, né? Acho que nós aqui no estado de São Paulo temos o maior número de casos, né, do Brasil, e eu acho que é muito importante estar educando mesmo a população a respeito das formas de transmissão, das formas de prevenção. Acho que sempre as campanhas educativas devem ser muito valorizadas nessas questões. Sim. Agora, qual é o quadro real no Brasil para que a gente tenha tranquilidade em relação a isso que está acontecendo? O SUS está preparado para identificar os casos suspeitos de monkeypox?
Eu não posso dizer, Mauro, em nome do Brasil, né? O que eu posso dizer é que nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância epidemiológica, nós estamos preparando todos os profissionais, todas as unidades para receber os casos suspeitos, fazer as avaliações e os acompanhamentos. Sim. Bom, a gente tem no estado de São Paulo o maior número de casos. Como é que a prefeitura está atuando nisso, Tânia? Nós estamos fazendo campanhas, né, de informação, educando a população das formas de transmissão. Acho que é muito importante que a população saiba que contato íntimo, falar muito próximo das pessoas, né, ter cuidado com objetos de uso pessoal. Acho que essas questões é que devem ser deixadas bem claras para a gente também não estar assustando, né, a população, como foi feito no caso do Covid, por exemplo. Acho que a gente já teve uma boa experiência, né, e não temos que cometer os mesmos erros. Em que medida, Tânia, as medidas de prevenção à Covid, higienização das mãos, um bom cuidado aí com álcool gel, enfim, o uso de máscara, em que medida essas coisas que a gente já faz para a prevenção da Covid até ajuda no questão da combate do monkeypox? Essas medidas ajudam, e a gente pensar principalmente no uso, né, de prevenção no contato sexual, né? Então, o uso de preservativo externo, preservativo interno, né? Porque a gente sabe que é uma doença que está sendo transmitida para homens, para mulheres, é uma doença comportamental. Então, acho que esse tipo de medidas, elas são muito importantes no caso da monkeypox. Vamos seguir aqui para o entendimento também aqui dos demais especialistas a respeito desse tema. Doutor Daniel, como é que você observa esse avanço aí do monkeypox no Brasil? É preocupante, né? Mas eu acho que, como a Tânia falou, a gente precisa ter cuidado para não cometer alguns erros que foram cometidos durante a pandemia do Covid, em que a gente percebeu que o atendimento a algumas doenças graves eles acabaram não diminuindo pelo alarme excessivo à população. A gente percebeu, por exemplo, que o tratamento do acidente vascular cerebral ele diminuiu o atendimento, os casos de AVC diminuíram durante o começo da pandemia do Covid. Não quer dizer que teve menos AVC, quer dizer que teve menos. Os pacientes tinham tanto medo da doença que não procuravam o hospital por uma outra doença que também era potencialmente grave, né? Então esse cuidado de lidar com esses surtos para não alarmar demasiadamente a população e evitar que outras doenças deixem de ser tratadas. Doutor Ricardo Pacheco, a tradicional vacina contra a varíola que temos há tantos anos e que muita gente já recebeu as doses, ela é suficiente para o combate do monkeypox? O que tem de diferente nessa nova fase aqui que deveria ser ajustado em relação à vacina que já existe tradicionalmente? Mauro, em relação às vacinas, né, eu acho que o ideal seria nós entendermos, pelo ponto de vista dos virologistas, das pessoas, dos imunologistas, dos infectologistas, como que está a questão da evolução da vacina. O que parece é que já empresas como a Moderna e outras demais, elas estão se desenvolvendo estrategicamente de uma maneira bem mais rápida do que aquilo que nós tivemos com o Covid há pouco. O que eu gostaria de fazer, um alarme para toda a população brasileira, é que
o cuide-se, exatamente aquilo que a gente vem falando há muito tempo em relação ao Covid, mesmo porque nós não acabamos com a pandemia ainda, né? Enquanto nós tivermos aí 70 mil mortes por semana e países que não chegam a 5% de pessoas vacinadas, ainda nós teremos várias outras variantes e não tem a menor dúvida. Então, o cuide-se, ele tem que... É um alarme e um slogan muito importante para toda a população brasileira, pan-americana, mundial, né? Mas o importante é que nós deixemos muito bem claros, principalmente no ambiente que nós estamos muito acostumados, que é a saúde corporativa, saúde relacionada à saúde no trabalho, Ocupacional. a ocupacional, e não somente não a ocupacional, mas a saúde no trabalho, que não fique um slogan muito taxativo em relação às pessoas que possam ter algum tipo de lesão que possa levar à conclusão que aquilo está ligado à varíola do macaco ou monkeypox, como você mesmo disse. Ou seja, muito cuidado na questão relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, à confidencialidade médica e principalmente ao respeito ao próximo, né? O Brasil é um país de diversidade, um país que tem que aceitar a diversidade e que todos saibamos que o ambiente nas empresas, quanto mais rápido nós diagnosticarmos para o médico do trabalho, e mais rápido esse tratamento, mais rápido será o precoce, o diagnóstico, né? Então, é essa a ideia que eu gostaria de dar para todos aí, para toda a população, principalmente para as empresas prestadoras de serviços em saúde, para os médicos do trabalho, para os médicos clínicos gerais, aos médicos de família, médicos de comunidade. Isso é muito importante. Esse é um estado alarmante, é uma doença emergencial e que tem que ser realmente vista de uma maneira muito rápida para que nós possamos ter essa evolução realmente estagnada, né? Agora, doutor Ricardo Pacheco, uma maneira importante, uma forma importante de levar a conscientização é por meio da própria comunicação corporativa, né, dentro das empresas. As pessoas estão lá trabalhando, se elas receberem as devidas informações em reuniões, nos elevadores, nos corredores, enfim, tudo isso facilita bastante. Sim, não tem a menor dúvida, porque, na verdade, a comunicação interdepartamental ela se faz mais do que necessária, e a comunicação entre empresas, né? Porque a empresa é uma comunidade, né? A empresa ela tem a necessidade de passar as informações relacionadas à saúde. Veja só, Mauro, que nós aprovamos o ano passado, a Brest fez, a Brest é a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, pela qual nós temos a honra de presidi-la. Nós fizemos parte da aprovação da NR 179, alterando-se até alguns preceitos relacionados ao Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional e também a programação de gerenciamento de risco. Então, nós estamos falando em um gerenciamento de risco de saúde corporativa, um gerenciamento de risco ocupacional. Então, todas as questões relacionadas à saúde, elas devem estar sendo atentas ao médico do trabalho, pois assim ele faz parte da saúde primária no Brasil. Nós não podemos aqui ficar falando que esse é um problema de saúde pública, esse daqui é um problema de saúde corporativa, um saúde assistencial, esse é um problema de saúde do trabalho. Não, esse daqui é um problema de saúde. Então, a saúde integral integrada, ela faz parte hoje de um novo pensamento, de uma nova comunicação entre os diversos setores da comunidade. Sim. Doutora Janaína, seu olhar sobre esse nosso tema, monkeypox, situação no Brasil é preocupante, segundo a OMS, seu entendimento. Sim, como ginecologista, até a doutora Tânia falou um pouquinho ali, mas da gente reforçar a importância do uso do preservativo, que hoje em dia eu vejo
principalmente a população mais jovem tem deixado isso um pouco de lado. Eu acho que é mais uma situação para a gente reforçar, além de evitar tantas outras doenças, é mais um caso para reforçar o uso do preservativo e educar a população, que eu vejo que as pessoas ainda estão muito focadas no Covid, né? Fala-se muito disso, agora tem aumentado as informações sobre a varíola do macaco, mas ainda sinto que as pacientes são muito perdidas em relação a isso. Então, é o momento da gente educar, informar, para que tenha um diagnóstico precoce, o isolamento quanto antes, para evitar a disseminação que seja mais avançada. A educação é um trabalho permanente, né, doutora Janaína, porque, especialmente nesse momento que as pessoas, de fato, estão cansadas em relação à Covid, né? Porque a pandemia se estende, evidentemente que a gente está num outro patamar, mas ela não terminou, e as pessoas se cansam. Aí vem a varíola dos macacos, ou monkeypox, e, poxa, agora mais uma doença para a gente se preocupar, mas é isso, é um trabalho permanente de educação. Sim, exatamente. Sim. Muito bem, 12h15 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, por aqui os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, e a gente vai aqui para um próximo tema. A cidade de São Paulo é a única do país a ofertar uma rede de cuidados em saúde à população LGBTQIA+, com base nos princípios do SUS. A rede Sampa Trans, especificamente, concentra 47 unidades em que oferece um serviço inovador e multidisciplinar, com especialidades como fonoaudiologia, nutrição e saúde mental, entre outros. Somente em 2021, 2.954 pessoas realizaram acompanhamento regular pelas equipes médicas e 2.773 pessoas trans iniciaram um acompanhamento hormonal assistido nessas unidades. Tânia, antes da gente falar a respeito do trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo sobre essa rede Sampa Trans, vamos falar um pouquinho do mapeamento das pessoas trans no município de São Paulo. Qual é o levantamento que se tem, o que dizem as pesquisas, qual o tamanho deste público? Então, Mauro, a gente tem uma série de dificuldades para mapear exatamente o número dessas pessoas, principalmente na saúde, né? A Secretaria de Direitos Humanos, ela está fazendo o mapeamento, começou agora, né, há cerca de um mês e pouco, e nós não temos ainda esses dados no município, né? E o que dificulta esses dados, né, tanto na saúde como em outros contextos? É porque todos os nossos sistemas de informação, eles não contêm, por exemplo, gênero. Quando você coloca sexo, só tem o sexo feminino e masculino, então fica a questão muito binária. Não tem orientação sexual, então fica muito difícil a gente ter o número exato, né, ou próximo dessa população no município. E isso não acontece só no município de São Paulo, né? A gente tem isso em termos de Brasil. O nosso sistema ainda é muito falho e eu acho que agora essa população está ganhando maior visibilidade. E aqui no município, nós estamos agora atualizando todo o nosso sistema de informação para ter esses dados, né? A própria rede Sampa Trans funciona como uma ferramenta ideal para se fazer esse levantamento. Sim, nós temos toda uma linha de cuidado para a população LGBTIA+, e a rede Sampa Trans é uma rede de atenção à saúde integral das pessoas travestis e transexuais, né? Hoje, como você falou, no município nós temos 47 unidades de saúde que têm equipes multidisciplinares que acompanham esse processo de transformação corporal, que nem sempre é uma transformação que eles querem essa transformação com o uso de hormônios ou com cirurgias, né? Existem algumas estratégias que nós chamamos de estratégias sociais, que também oferecem alguma modificação
e às vezes essas pessoas já se satisfazem como mudança de nome, né, mudança de roupa, mudança no corte de cabelo, mudança no estilo de como se maquiar, ou então de alguns objetos e adornos pessoais. Sim. E essas 47 unidades, elas são nas próprias unidades básicas de saúde, nas próprias UBSs, ou são locais à parte? Não, essas unidades, elas estão distribuídas nas 6 regiões de saúde do município de São Paulo, e a maioria são em unidades básicas de saúde, mas nós também temos, de acordo com as regiões, em algum ambulatório médico, ou então em hospital dia, mas elas estão na nossa rede de atenção primária, com Sim. equipes que são capacitadas para fazer esse acompanhamento. Desde quando existe? Porque a gente não percebe muita divulgação, né? Dá a impressão que é algo novo. Não, essa rede, ela começou em 2019, com o primeiro, 2017, desculpa, com o primeiro centro de atendimento, que foi a UBS Santa Cecília. A partir disso, ela foi se estendendo, saindo da região central e indo para as outras regiões do município. Bom, sobre os serviços oferecidos, os serviços prestados à população LGBTQIA+, quem tiver interesse, é só ir até a unidade, precisa fazer algum tipo de agendamento no site da prefeitura? Não, é só a pessoa procurar a unidade básica de saúde do seu território. Ela vai na UBS, que é referência para a sua residência, e lá ela vai fazer, vai ser acolhida, né, pela equipe dessa unidade, e se realmente for o desejo de fazer alguma transformação corporal, ela vai ser encaminhada para uma unidade da rede Sampatrans. Tânia, como é que são medidos os resultados desse trabalho? Olha, o que a gente tem de monitoramento é a parte de produtividade mesmo, né, desses profissionais, é o retorno que a gente tem da sociedade civil e também os dados, né, que a gente tem aqui nos nossos sistemas de informação. Além disso, nós temos também um comitê de saúde integral dessa população, que é formado tanto por gestores, quanto por sociedade civil, que tem um representante de cada segmento dessas letrinhas, e também por unidades parceiras. Então, esse comitê ele se reúne uma vez por mês, e quando tem alguma demanda, alguma queixa, sempre é discutido nesse comitê. Bom, eu destaquei aqui, na abertura desse nosso assunto aqui, a cidade de São Paulo é a única do país a ofertar uma rede de cuidados em saúde à população LGBTQIA+. Quais são as possibilidades dessa atividade ser estendida para outros municípios, para outras capitais? Então, nós temos aqui, quando a gente diz que a cidade de São Paulo é a única, né? Acho que a cidade de São Paulo ela foi pioneira no desenvolvimento desta linha de cuidado e com o número de unidades que a gente tem para atender essa população. Porque, na verdade, Mauro, a gente também pensa em outras questões, acho que a doutora Janaína ela pode até comentar mais a dificuldade que a gente tem, por exemplo, da rede básica atender uma lésbica, né? Que já vem com algumas questões que já são preconceituosas, né? Tamanhos de espéculo. Então, nós estamos preparando toda a nossa rede de atenção primária para atender toda essa população, né? E a rede Sampatrans, então, ela fica direcionada só para a população trans que gostaria de ter transformações corporais.
né? Então, os outros municípios, nós já temos municípios aqui, né? Mesmo no estado de São Paulo, a própria Secretaria Estadual da Saúde tem também um ambulatório que foi pioneiro aqui no estado, o ASIT, né? E os outros municípios, eles estão se adequando a essa nova necessidade, né? E pelo Brasil, a gente também tem outras cidades grandes que já têm ambulatórios específicos para essa população. Agora, toda essa linha de cuidado, com esse número de UBSs, né, que a gente tem na rede Sampatrans, o município de São Paulo ele é o pioneiro. Doutora Janaína Ribeiro, na rede particular ou na rede aí dos planos de saúde, quais são os desafios para o atendimento da população LGBTQIA+. O maior desafio é que é muito segmentado ainda. Isso é legal desse projeto de São Paulo, que une tudo num único lugar para orientar esse paciente. Hoje a gente vê que a pessoa chega no consultório, aí eu vou fazer a parte hormonal, eu tenho que encaminhar para uma outra pessoa, no caso cirúrgico, aí vai ter um psicólogo num outro lugar, é tudo muito ainda segmentado. E muitas vezes o paciente chega pelo ginecologista mesmo, porque não sabe onde procurar, e a gente acaba sendo a ponte para essa pessoa de orientar quais os outros profissionais, porque o atendimento tem que ser multidisciplinar. A parte psicológica é muito importante, porque às vezes a pessoa chega com uma ideia de transformação hormonal e quando vai fazendo a parte emocional, vai fazendo a terapia junto, muitas vezes muda de ideia no meio do caminho, acho que não precisa do que estava naquela ideia inicial. Outra orientação que a gente tem que dar também, quando acolhe essas pessoas, é em relação ao fato de ter filho, da maternidade, quais são as possibilidades, se pode recorrer a um banco, né, de óvulos, a um banco de espermatozoide. Isso também é muito importante da gente conversar, porque são pessoas que têm vontade de formar uma família e não sabem por onde começar essa conversa, né? Ainda tem muito paradigma aí a ser quebrado, ainda tem muito preconceito, são pessoas que chegam muitas vezes com medo de conversar sobre o assunto, e quanto mais isso tiver disponível, né, nas unidades básicas de saúde principalmente, as pessoas vão ser melhores acolhidas e a gente tem um melhor resultado em relação a isso. Um ponto legal que ela comentou foi sobre até o tamanho de espéculo para você examinar uma paciente que é lésbica. A gente tem que ter essa sensibilidade com cada paciente, respeitar a individualidade de cada um e trazer um conforto para que essas pessoas tenham um segmento médico, porque muitas vezes, por conta do preconceito, deixam de procurar o atendimento, né? E dentro desse desafio, você destacou que a rede Sampatrans oferece tudo no mesmo lugar, e no atendimento particular não é assim, e nessa multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade necessária, você sente que esses profissionais todos desta rede necessária no atendimento particular estão preparados para oferecer o atendimento? Muitas vezes não. É uma área ainda pouco falada, né? Tem pouco treinamento em relação a isso, ainda são poucos profissionais, normalmente a gente referencia para um determinado profissional que já está acostumado a trabalhar com esse público, porque falar que a maioria dos ginecologistas gerais aí de formação estão preparados é mentira, ainda não estamos, e isso tem que ser trabalhado de uma maneira melhor e para recepcionar essas pessoas. Sim, Tânia, e na rede Sampatrans, para a superação dessa falta de preparo, como é que vocês capacitam os profissionais para atuação? Mauro, o ano passado nós fizemos 8 capacitações e nós atingimos 990 profissionais, sendo que a maioria eram médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Para este ano aqui, nós lançamos um EAD que está vigente, né? Vai até o dia 19 de agosto, o prazo para realização.
E esse EAD, nós estamos com 640 profissionais inscritos. Então, a gente tem feito capacitações, nós fazemos muitas reuniões técnicas com discussão de caso, encontros de profissionais. Agora, para esse mês aqui de agosto, nós vamos discutir com essa rede Sampatrans a prevenção combinada para as ISTs e HIV. E para setembro nós temos um evento em conjunto com a saúde da mulher, só para discutir a saúde sexual e reprodutiva dessa população. Então, a gente vem se preparando, porque o que a doutora Janaína traz é verdade, né? São poucos os profissionais que são capacitados para lidar com essa população, mas a gente já vê um interesse muito grande pelo tema. Quando a gente lança qualquer capacitação, as inscrições elas se encerram rapidinho, né? Então, acho que está dando visibilidade, né, para esse tema. Bem, 12:30 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento por aqui. Um breve intervalo, a mensagem aqui do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:31, agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Hoje é quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento para você acompanhar por aqui com a gente. Doutor Daniel, vamos falar sobre o seguinte, porque, olha, nessa semana, a atriz Emilia Clarke contou que perdeu parte do seu cérebro após 2 acidentes vasculares cerebrais, um em 2011 e outro 2 anos depois, em 2013. O AVC ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área que ficou sem circulação. E é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. De acordo com especialistas, o tempo de ação de socorro é imprescindível, pois conforme o tempo passa, as células do cérebro ficam sem oxigênio e vão morrendo, tornando impossível a sua recuperação. Bom, esse assunto veio à tona, claro, evidentemente, por conta da declaração da atriz Emilia Clarke. Pergunta que está todo mundo fazendo, porque a gente imagina que essa questão do aneurisma, do AVC, está mais relacionada com as pessoas mais velhas, e a Emília tem 32 anos de idade. Isso aconteceu aos 22, depois aos 24, né? Isso é normal, é comum? Bom, na verdade, o termo acidente vascular cerebral, ou AVC, ele é usado para definir qualquer evento agudo na circulação cerebral, né? Então, existem 2 tipos principais de AVC. O AVC hemorrágico, em que o sangue extravasa para fora dos vasos e causa uma hemorragia, e o AVC isquêmico, onde a artéria entope e o sangue deixa de chegar no cérebro. No caso do AVC hemorrágico, o aneurisma é uma das principais causas desse tipo de AVC. Então, o aneurisma é uma pequena bolha na parede das artérias que se forma com o passar do tempo. O paciente não nasce com aneurisma, ele se forma, essa fragilidade se forma em algum momento da vida, e essa bolha pode romper ou não, causando uma hemorragia. Você tem razão, os aneurismas eles são mais frequentes quanto mais velhos são as pessoas. Com o passar do tempo, vai ficando mais frequente. O pico de incidência do aneurisma cerebral
ele é entre os 40 e 60 anos. E cerca de 60 a 70% dos pacientes são mulheres. Então, é uma doença que é mais frequente nas mulheres e mais velhas. Mas o fato do aneurisma, é possível ele ocorrer, sim, em pacientes mais jovens. Então, é menos frequente, mas é possível e é previsto o aneurisma ocorrer em mais jovens, como foi no caso da Emilia Clarke aos 20 anos. O aneurisma é uma bolha, do jeito que você nos explicou, né? E nada tem a ver com o coágulo. O coágulo, ele causa um outro tipo de acidente, ele é um outro agente ali que vai interromper a passagem do oxigênio e da circulação sanguínea, né? Isso. O aneurisma é uma fragilidade na circulação, então ele pode causar um AVC hemorrágico quando ele estoura e causa o extravasamento de sangue. E o coágulo, ele pode causar um outro tipo de AVC, inclusive mais frequente do que o AVC hemorrágico. 80 a 85% dos tipos de AVC são do tipo isquêmico, em que há uma obstrução da circulação sanguínea que leva sangue ao cérebro. Esse coágulo ele pode ter origem, tem várias origens. Uma das mais frequentes é do coração, em que o coração sofre algum problema, uma arritmia ou outro tipo de problema, que se forma um coágulo no coração, ele se desprende e esse coágulo vai se alojar em uma artéria do cérebro, causando a interrupção da circulação do cérebro. Outra causa bastante frequente são das placas de gordura, das placas de ateroma, que são placas que vão se acumulando ao longo da vida e tem a ver com hábitos de saúde, com pressão alta, com diabetes, etc. E essas placas de gordura podem, em algum momento, obstruir a artéria e levar a uma interrupção do sangue ao cérebro. Quando o sangue para de circular no cérebro, os neurônios eles deixam de funcionar. Alguns deles morrem logo depois de parar de funcionar e alguns deixam de funcionar, mas se a circulação é restabelecida, eles podem voltar a funcionar. Por isso que o tratamento para esse tipo de coágulo que destrui a artéria, ele deve ser muito rápido para fazer com que o coágulo se reverta, que o coágulo seja dissolvido ou capturado pelo catéter e o sangue possa voltar a circular no cérebro, devolvendo a função do cérebro antes que o neurônio morra, né? Então, é essa janela em que o cérebro parou de funcionar e o neurônio não morreu ainda que a gente deve agir para devolver a circulação ao cérebro. Parece um desafio intransponível, né, doutor? Porque o tempo de ação para o socorro é imprescindível, como destaquei aqui na nossa nota, e em muitas outras situações de socorro, essa urgência não é tão necessária, né? Parece uma situação bem difícil de lidar, né? É bastante difícil por uma série de fatores, desde o reconhecimento da doença, então, o familiar perceber não sabe que o que está acontecendo. Está tendo um AVC e saber da urgência em se levar esse paciente para um atendimento de saúde em um local que esteja preparado para atender rapidamente o paciente, possa prover o tratamento necessário para reverter esse problema, né, até o paciente chegar nesse local. Então, é bastante difícil, porque, por exemplo, esse paciente não pode parar numa unidade básica de saúde, porque ele vai ter que ser transferido de novo, e aí as poucas horas que ele tem para ser tratado já se passaram e os neurônios já morreram. A prevenção passa necessariamente, a prevenção do aneurisma passa necessariamente pelo estilo de vida? Na verdade, o aneurisma cerebral, ele tem
ele é ligado a fatores de hábito de vida, mas menos do que o AVC isquêmico, esse que eu estou falando do coágulo. O aneurisma cerebral tem dois principais fatores controláveis que a gente pode agir. O principal deles é o cigarro. O tabagismo está associado com o aparecimento, com o crescimento e com a ruptura do aneurisma cerebral. Então, o cigarro, o tabagismo não combina com nada, né? Mas especialmente com o AVC, ele combina menos ainda. E o outro fator causal bastante importante é a pressão alta. A pressão alta, pacientes com pressão alta têm mais propensão a desenvolver aneurismas cerebrais. Faltando 21 minutos para 1h, aqui no programa Gente que Fala, vamos seguir com mais um tema. Doutora Janaína Ribeiro, a gente destacou aqui a atriz Emilia Clarke, né? Enfim, por conta da celebridade que ela representa, enfim, aí o assunto acaba chamando muito atenção e a gente traz aqui para discussão. Nós vamos falar de uma outra celebridade, que é a cantora Anitta. Ela teve alta hospitalar na segunda-feira, 5 dias após ter se submetido a uma cirurgia para tratamento de endometriose. Isso foi aqui em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star. A endometriose é uma inflamação causada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero, em locais como intestino, ovários, trompas de falópio ou bexiga. E ela provoca sintomas como cólica intensa, menstruação abundante e cansaço excessivo, podendo também dificultar a gravidez. Chama atenção aqui, quando ela recebeu alta, a Anitta, doutora Janaína, ela colocou nas redes sociais dela, ela disse o seguinte: espero que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente, mas é ao mesmo tempo pouco falada. Pois é, qual que é a prevalência dessa doença? Parece grande a prevalência, mas por que é tão grande e pouco falado? O diagnóstico é muito arrastado. Então, a maioria das pacientes com endometriose tem o diagnóstico feito em torno dos 30 anos de idade. E nisso já tem pelo menos uns 9, a média aí é de 9 anos de doença para ser feito o diagnóstico. Como as principais queixas são cólicas menstruais, dor na relação sexual, muitas vezes a paciente acha que é a cólica dela mesmo, não associa a um problema de saúde. O principal recado que a gente tem que deixar para a população é que não é normal viver com dor. Então, se você tem cólica no período menstrual, que atrapalha a sua qualidade de vida, muitas vezes vai para o pronto-socorro para fazer medicação, é uma cólica mais intensa, tem que ser investigada a endometriose. Como que é o quadro da doença, né? O endométrio é o tecido que reveste o útero por dentro, que toda mulher tem, e que é onde descama no período menstrual. Quem tem endometriose vai ter esse tecido em outros órgãos. Então, aquela mulher que tem endometriose, quando ela menstrua, ela sangra no ovário, na bexiga, no intestino. Isso causa uma reação inflamatória com dor aguda. Ao longo dos anos, isso acontecendo todos os meses, inflama, cicatriza. Essa paciente vai gerar aderência, que pode causar dor pélvica crônica e muitas vezes infertilidade, porque acaba obstruindo as trompas. A trompa fica entupida e impede essa paciente de engravidar naturalmente. Tem que ser conversado na consulta sobre os sintomas, o grau desses sintomas, e o diagnóstico é feito por ressonância magnética de pelve ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal para procurar essas lesões nos órgãos adjacentes. Agora, essa informação, doutora Janaína, de que o diagnóstico leva até 9 anos, essa situação arrastada, isso se deve a quê? É porque a mulher acaba não procurando ajuda profissional, enfrenta aquela dor, ou é uma dificuldade própria dos médicos na identificação disso, porque os sintomas podem significar outros tipos de problemas, outras doenças, até que se chegue, de fato, à endometriose? Sim, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças a depender da localização da endometriose, porque dependendo do órgão que é acometido, tem outras doenças que podem cursar com sintomas parecidos. Mas o que mais impacta na demora é muitas vezes a paciente ou o médico não valorizar essa queixa de dor. E acaba passando, minha cólica é assim mesmo, minha mãe também tinha, minha avó tinha. E muitas vezes a paciente não traz essa queixa
como um ponto importante na consulta, e aí a gente, como ginecologista, começar a ter cada vez mais uma busca ativa desses sintomas, conversar com mais tempo com cada paciente, entender como é que é o período menstrual daquela mulher, se tem dor ou não na relação sexual. Muitas vezes a gente tem que entrar nesse assunto, porque a paciente mesmo não valoriza. Aí, quando que ela vai valorizar a queixa? Quando já está avançado, que é quando chega num ponto que atrapalha o dia a dia daquela paciente, aí ela traz essa queixa para a gente. E por isso a demora do diagnóstico, porque o exame em si para diagnosticar não é complicado. Tem muito mais a ver com a história clínica, essa demora, do que com o diagnóstico de imagem em si. O caso da Anitta provocou uma procura maior pelo seu atendimento, porque a gente observa que quando uma celebridade vem a público para apresentar os seus problemas, a gente estava falando aqui da Emily Clark, estamos falando agora da Anitta, as pessoas passam a se tocar, peraí, isso aí pode ser que esteja acontecendo comigo. Exatamente. É nítido, assim, no dia que ela postou no Instagram isso, naquela semana, quase que todas as pacientes quiseram conversar sobre dor no período menstrual, e muitas que nunca tinham falado e trouxeram essa informação na consulta. Então, é importante, né, que essas celebridades exponham isso, para que a gente converse mais sobre o assunto e as outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Mas a procura aumenta com certeza, é muito claro. Toda vez que acontece alguma coisa assim, as pacientes trazem essa informação para dentro do consultório. E a endometriose tem cura? Tem cura, tem controle. Alguns casos a gente trata clinicamente, suspendendo a menstruação, outros casos são cirúrgicos para retirada das lesões. Pode ter recidiva até naquelas pacientes que fizeram a cirurgia, mas é uma doença que tem controle para que a gente possa trazer qualidade de vida e que essa paciente viva sem dor. Tânia, você tem condições de falar a respeito sobre uma busca maior no serviço público, na Prefeitura de São Paulo, deste atendimento por conta do que aconteceu com a Anitta? Mauro, antes de responder essa sua questão, eu gostaria de colocar aqui uma reflexão, uma provocação, entendam como vocês quiserem, né? A doutora Janaína e vocês estão se referindo à endometriose como se fosse uma doença de mulheres cis, né? Cisgênero, que são aquelas mulheres que têm a sua identificação de gênero, a sua identidade de gênero com o sexo biológico ao nascimento. Sim. E a gente tem que lembrar aqui que endometriose é uma doença de pessoas com útero, né? A doutora Janaína pode ter aí como um paciente no consultório dela de um homem trans, né? Então, só para a gente lembrar, né? Eu acho que, como a doutora Janaína disse, a endometriose é uma doença bastante silenciosa, né? E nós temos aqui a área de especialidades que tem uma preocupação com essa questão, né? E que talvez possa vir numa próxima oportunidade e estar falando mais a respeito. Mas é um acompanhamento também feito na rede do município, sim, inclusive, quando necessário, encaminhadas para cirurgia. Muito bem, faltando 13 minutos para 1h da tarde, a gente vai falar agora sobre um outro assunto aqui no programa Gente que Fala, com o Dr. Ricardo Pacheco, que é o Julho Amarelo, campanha para conscientizar a população sobre os cuidados em relação às hepatites virais e que direciona as ações dos gestores de saúde ocupacional para ajuda na prevenção, diagnóstico e tratamento. Para especialistas, a atenção da gestão da saúde nas corporações é determinante, porque as hepatites são doenças silenciosas que podem demorar anos para apresentar sintomas e podem ter consequências muito graves à saúde, até levar à morte. A gente está no fim do mês já, né? Julho termina agora, né? No domingo, e já dá para fazer um balanço sobre tudo isso, sobre essa campanha do Julho Amarelo, doutor Ricardo? Eu acho que sim, Mauro, e de ponto de vista ainda bem positivo, né? A gente viu um aumento nas clínicas populares, nas clínicas especializadas, nas questões mesmo relacionadas aos médicos, aos serviços médicos, em relação
a solicitação de enzimas hepáticas, enfim. E amanhã, dia 28, é o dia da conscientização, né? Vamos lembrar bem que as hepatites virais são doenças que estão associadas diretamente com a cirrose hepática e ao câncer de fígado, né? E, mais uma vez, ela direciona as ações dos gestores, principalmente da saúde ocupacional, e nós também, como cirurgiões do aparelho digestivo, gastros, que têm a missão de ajudar na prevenção, diagnóstico e tratamento adequado, né? Hepatite afinal de contas, a hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada não somente por vírus, mas também como medicamento, álcool, drogas, ou qualquer outra doença autoimune, metabólica e até mesmo a genética. E no caso específico das hepatites virais, os tipos mais classificados são aquelas tipo A, B, C, D e E, né? Veja só, eu acho que é um alarme importante para 2019, que aconteceu a última pesquisa a respeito da OPAS, né, da Organização Pan-Americana, neste assunto. Os dados mostravam que 10 mil novas infecções por hepatite B, e a cada ano, né, dessas, 23 mil resultavam em mortes, né? Em 2019, a causa maior disso chegou a 820 mil mortes, somente de hepatite tipo B. Porque a população não conhecia muito bem, a questão da vacinação também ela estava puxando a favor. Então, com a Covid, nós vimos puxar uma questão muito importante aí dessas questões de vacinação, né? No geral. A hepatite C, segundo as novas pesquisas da Organização Mundial de Saúde, ela ainda vai infectar 67 mil pessoas nas Américas e provocará mais de 85 mil mortes. Dessas daí, 58 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus e em todo o mundo, 79% desconhecem o diagnóstico. Então, o acompanhar a saúde das pessoas por meio de consultas, por meio de especialistas, exames específicos, é a forma mais eficiente de se diagnosticar e tratar as hepatites, que, em conjunto com os departamentos de recursos humanos, é possível elaborar campanhas dentro das empresas, né, de prevenção e adoção de medidas sanitárias e de incentivo à vacinação. Quem ganha com isso? Todo mundo. O papel justamente do gestor de saúde ocupacional, ou seja, o gestor da saúde dentro do trabalho, qual é? Porque as pessoas trabalham o dia inteiro, horário comercial, muitas não vão ao médico, vão quando, como se diz no popular, quando o calo aperta, ou seja, quando a dor aumenta, enfim. E a hepatite é uma doença silenciosa e que você não pode esperar a dor acontecer porque vai ser tarde demais para a identificação, né? Então, o papel no dia a dia do gestor do trabalho para orientar as pessoas nas corporações. Acompanhar, como eu falei há pouco, acompanhar essas pessoas por meio de consultas, por meio dos exames periódicos, que são obrigatórios dentro das instituições, a comunicação interdepartamental, a comunicação com o paciente, as questões das análises dos afastamentos, isso tudo se faz necessário para que possamos ter um incremento muito grande dentro das questões relacionadas à saúde integral e integrada. Com isso, nós conseguimos diagnosticar inicialmente um processo qualquer de alteração hepática, e com isso também a questão dos impactos nas questões relacionadas à vacinação e principalmente no que a gente chama de saúde pública. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 8 minutos para 13h, e eu começo com você, doutor Ricardo, porque o assunto é o mesmo aqui. A Juliana Rocha, ela está no Instagram, ela quer saber que fim levou a tal hepatite misteriosa que há alguns meses estava infectando, assustando o mundo pelos riscos às crianças, e de repente deixamos de ouvir falar dela. Aquela que estava sendo relacionada com o vírus da Covid, né? Pois é, essa hepatite misteriosa, né? Hepatite de causa desconhecida que se sabe, né? Por enquanto pode estar relacionada com pacientes que apresentam testes positivos para infecção com adenovírus, né? E até então ela está hoje mais controlada, né? Essas questões relacionadas à hepatite misteriosa.
Acaba faltando informação, não é? Muita. Havia uma preocupação, era uma hepatite que estava atingindo as crianças e, de repente, deixa-se de falar a respeito. Exatamente, porque, na verdade, houve realmente uma queda dos casos, graças ao bom Deus, né? Não se sabe muito bem qual foi o agente etiológico disso, né? Entende-se que a infecção por adenovírus é a que mais chama a atenção, né? Mas ainda tem muito estudo para poder ter algum tipo de destrincho dessa história. Mas, enfim, ainda tem muito estudo, não se sabe exatamente essa relação do vírus com o vírus da hepatite com adenovírus. A gente realmente não pode afirmar qualquer coisa agora ainda. Gisele Alves está no YouTube. Tânia, ela pergunta se a população LGBTQIA+, recebe alguma atenção específica em relação à vacinação contra o HPV. Sim, eles entram também, né, da mesma, não é específica, eles entram na orientação geral da vacina, como qualquer outro usuário do SUS, né? Porque não existe, as pessoas que têm maior vulnerabilidade, elas já estão nessa orientação, né? Para as demais não existe nenhuma indicação específica. Doutora Janaína Denise Rodrigues, no Facebook, pergunta se existe tratamento natural para endometriose. Difícil. Só com tratamento natural é difícil. A gente sabe que, por ser uma doença inflamatória, reduzir o consumo de farinha branca, de açúcar, ajuda positivamente na doença, mas na grande maioria das vezes a gente vai ter que entrar com algum medicamento, na maior parte dos casos, um medicamento hormonal, para que a gente possa suspender a menstruação dessa paciente. Mas o estilo de vida ajuda muito, principalmente a alimentação, reduzir alimentos inflamatórios. Mas qual é a relação de determinadas substâncias alimentares, né, com a doença? Alguma intolerância? Aumenta o grau de inflamação. Então, quem consome muito açúcar, muita farinha branca, leite também, que são considerados alimentos inflamatórios, podem ter uma inflamação maior durante a crise durante o período menstrual e a crise aguda ali de dor da endometriose. Doutor Daniel, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, no oeste da capital, pergunta se há algum componente genético ou hereditário que torne a pessoa mais propensa a sofrer um AVC. Algumas pessoas são mais propensas a desenvolver doenças cerebrovasculares, tá? Mas não se conhece para o AVC isquêmico, que é o mais frequente, não tem nenhum componente genético estabelecido que diretamente a ocorrência de AVC. Tem várias pessoas que são mais propensas a desenvolver doença aterosclerótica, que é causa de infarto, que é causa de AVC, que tem propensão familiar e coisas do tipo, mas não uma doença genética específica associada à incidência do AVC. Legal, gente. Olha, faltando 3 minutos para 1h, o tempo já chegando ao final. Vamos para as despedidas de cada um. Doutor Daniel, toca a palavra, a sua mensagem final e os seus canais, doutor. Foi um prazer participar aqui com vocês do programa, tá? E conversar com vocês sobre a minha área. O meu Instagram é dr.daniel.abud. E eu fico à disposição aí para a visita de vocês e interações, tá? Obrigado. Legal, doutor Daniel Abud. Doutor Ricardo Pacheco, sua mensagem final e seus canais. Antes de mais nada, agradeço a esse programa, ao convite, Mauro, a você específico, doutora Janaína, doutor Daniel Abud, doutora Tânia, muito obrigado pela companhia. E eu queria relembrar todos os donos de empresas e os seus partners, seus trabalhadores, que hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, né? Então, afinal de contas, mais vale uma vida segura do que 1000 vidas inseguro, né? Então, para a gente é uma oportunidade muito grande de estar transferindo
um pouco da nossa experiência para todos os vossos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, doutor Ricardo Pacheco. Doutora Janaína Ribeiro, sua despedida e seus canais. Quero agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com esses colegas para a gente discutir também sobre outros assuntos, e eu vou deixar o meu Instagram, que é doutora.janaína.ribeiro. Quem tiver mais dúvida e quiser conversar por lá, eu estou à disposição. Legal, doutora Janaína Ribeiro. Então, agora, Tânia Regina finaliza sua despedida e seus canais, doutora Tânia. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo temas importantes, né? E aqui na página da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos lá a página de saúde integral da população LGBT, com várias informações, e inclusive com todos os endereços da rede Sampatrans. Agradeço a atenção de todos e estamos aqui à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, estiveram com a gente hoje Tânia Regina Correia de Souza, interlocutora de saúde integral da população LGBTQIA+, da Secretaria Municipal de Saúde, Janaína Ribeiro, doutora Janaína Ribeiro, ginecologista e obstetra em São José dos Campos, o neuroradiologista e intervencionista Dr. Daniel Abud, do Hospital 9 de Julho, o médico gestor em saúde, Ricardo Pacheco, ele é CEO da OnCare Saúde e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico da UlTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UlTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo. 1h em ponto, tchau.